Gente, agora nós vamos falar sobre algumas questões de história do Brasil. Se vocês depois derem alguma pesquisada, vocês vão ver que há uma grande incidência de questões de história do Brasil, bem mais do que de história geral, né? Então, vocês precisam ficar atentos. Esses temas, eles são, de fato, muito pertinentes. Período colonial, ciclo açucareiro, mão de obra escrava, primeiro reinado, segundo reinado, era Vargas, enfim, as constituições. Então, eu trouxe pra gente alguns assuntos, né, que são os mais badalados desse vestibular, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre esse período que aqui é sobre a Era Vargas, tá? Vamos lá. Gente, vamos ver aqui esse texto. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres, mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, 2 anos antes do estabelecido voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar e que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Então, vamos situar vocês aqui no tempo e no espaço. Década de 30, o Brasil ele encerrava a famosa República Velha, né, a República Oligárquica, a República do voto aberto, do voto de cabresto, né, e começava uma nova fase, que é a famosa Era Vargas, que é cadeira cativa no Enem. Não tem Enem se não tiver uma questão de Era Vargas, tá? Então, o que é que o Vargas conduz nessa questão da legislação e do voto feminino, tá? A gente vai ter, em 1932, esse Código Eleitoral. Esse Código Eleitoral, ele é extremamente importante, porque como no texto cita, né, ele vai ser o código que, de fato, versa sobre a condição feminina, sobre a cidadania feminina. O voto, ele traz, o Código, ele traz, em 1932, o direito das mulheres votar. Né, das mulheres votarem, só que ainda com algumas restrições. Lembrando que nós, né, a sociedade brasileira, desde os primórdios, marcada por um extremo patriarcalismo, né, onde a mulher ocupava, e ainda hoje, mesmo com as lutas, né, encampadas por movimentos feministas, por movimentos de mulheres, a nossa condição, a condição feminina, ela ainda é, em alguns setores, secundária. Ela ainda é marcada por essa tentativa, né, de privatizar a mulher ao ambiente doméstico, né? E aí cabem as lutas justamente para que a gente vá, né, vencendo essas barreiras, certo? Então, uma primeira grande conquista, né? Foi uma das primeiras grandes conquistas da mulher, foi a presença dela, né, no Código Eleitoral de 32. No entanto, como eu disse para vocês, com algumas restrições. Cuidado, tá? Em 1932, as mulheres casadas e com autorização do marido poderiam votar. Também, nesse Código de 32, as mulheres que fossem viúvas e que pudessem, ou solteiras, e que pudessem comprovar sua autonomia financeira. Né? Então, a gente percebe que ainda existiam barreiras nessa condição feminina. Foi só em 1934, com a Constituição, né, a Constituição Federal de 1934, que ampliava esse direito do voto feminino. A partir de 1934, todas as mulheres alfabetizadas poderiam votar, teriam esse reconhecimento da sua cidadania, né, do seu direito político, do direito de participação política. Mas mesmo assim a gente ainda percebe que era uma condição restrita. Imaginem vocês que na década de 30, o Brasil, um país patriarcal, quais eram as mulheres que sabiam, né, que eram alfabetizadas? Geralmente eram mulheres
de classe média, de classe média alta, né? E nem sempre essas mulheres, a família reconhecia a importância da alfabetização, de saber ler, escrever e tudo mais, ok? Então a gente ainda tem algumas condições, tem uma condição restrita dentro desse conceito do voto feminino, tá? Então, vamos ver o que é que os itens, a questão nos pede. Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi medida mencionada no texto, a condição do voto feminino, né, a questão da conquista do voto do Código Eleitoral de 32. Item A, superação da cultura patriarcal. Gente, olha o que a gente tem. Há várias restrições ainda, apesar dessa conquista, né, do voto feminino, várias restrições. Primeiro, a mulher, no Código Eleitoral de 32, tinha que ter autorização do marido. Se não tivesse, não fosse casada, tinha que ter autonomia financeira. Geralmente as mulheres não tinham isso. Então não houve uma superação dessa cultura patriarcal. Ainda hoje, a gente ainda é uma sociedade marcada por essa cultura patriarcalista. Olha o item B, influência das igrejas protestantes. Gente, a igreja protestante, apesar de sim muito importante, e também a igreja católica, dentro desse código eleitoral, elas acabaram não tendo tanta atuação, até porque a igreja, ela é uma instituição, ainda hoje, uma instituição bastante patriarcal, né? Então o código, o Estado nem era mais católico, né, era o Estado laico, então a gente não vê aí essa influência da igreja dentro desse Código Eleitoral de 32. C. Pressão do governo revolucionário. O Vargas, ele foi um governo chamado de revolucionário porque ele quebra com a sequência da República Velha, mas chegou ao poder, primeiro, através de um golpe, né, um golpe também de caráter militar. Não houve, na verdade, essa pressão sobre ele para que essa condição ela fosse atrelada no Código Eleitoral, né? Então, quando ele coloca pressão do governo revolucionário, o item ele já tangencia completamente o assunto, né? Não amarra o item no que o trecho lá nos traz, tá? Item D, fragilidade das oligarquias regionais. A gente também não está entrando nesse mérito. As oligarquias regionais, algumas estavam fragilizadas, outras não, até porque o Vargas também chega ao poder a partir, né, do apoio dessas oligarquias, principalmente de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, algumas oligarquias aqui do Nordeste, né, no caso da Paraíba, principalmente. E aí, nos resta o item a campanha de extensão da cidadania, né? Então, 32 vai ter essa extensão de cidadania às mulheres, em 34 vai ampliar ainda mais essa questão da cidadania. Isso nos dá, então, o item como gabarito da questão, ok?